Olá a todos! Nós vamos iniciar hoje a correção da atividade de América Espanhola que foi postada no Centro de Mídias. Antes de analisar a atividade, eu quero só conversar com vocês rapidinho sobre o funcionamento das questões do Enem, porque essa questão foi tirada do Enem. No Enem, cada questão ela tem 5 alternativas de resposta. Apenas uma está correta, sempre é apenas uma alternativa correta. A alternativa correta é chamada de gabarito. E a alternativa, que a gente chama de alternativa errada, na verdade o nome dela é de distrator. Ela está ali para distrair você mesmo. Ela não foi colocada aleatoriamente naquela questão. Ela faz algum sentido e por isso ela acaba distraindo o aluno. Vocês podem observar que todas as vezes que vocês fazem esse tipo de questão, né, você acaba eliminando umas 3 alternativas, porque você percebe que está errado mesmo, e acaba ficando entre 2 alternativas e muitas vezes acaba chutando, né? Vamos analisar aí como a gente resolve esse tipo de questão, tá bom? Olha, então a questão é sobre a América Espanhola e foi apresentada dessa forma lá no Centro de Mídias. Eles colocaram o enunciado assim: Enem 2009, adaptado. Tendo em vista as características citadas, conclui-se que a América Espanhola colonial começou como uma sociedade. Eu, particularmente, não gostei de como eles apresentaram essa questão. Eles teriam que ter apresentado a questão completa, tá? Porque ele fala aqui, ó, tendo em vista as características citadas. Que características? Então, eu vou colocar aqui para vocês qual é a questão inteira que foi feita no Enem 2019. Então, tinha um enunciado, né, um texto inicial e depois o enunciado, que é onde se pede o que ele quer. Tá? Então, o texto introdutório. Vamos lá, vamos ler juntos. Na América Espanhola colonial, a primeira prioridade dos invasores foi extrair riqueza dos conquistados. Essa extração foi realizada mediante a apreensão direta de excedentes previamente acumulados de metais ou pedras preciosas. Isso tomou a forma de saques e pilhagens, uma maneira oficialmente aceita de pagar soldados ou expedicionários voluntários. Veja bem, esse é um texto de introdução. Aí vem o enunciado da questão, o que eles querem saber. Tendo em vista as características citadas, conclui-se que a América Espanhola colonial começou como uma sociedade, e aí a gente vai ter que ver como que ela começou. Então, vamos pegar algumas dicas que já estão no texto. Deixa eu pegar aqui um marca-texto, deixa eu ver se eu consigo aqui, ó. Na América Espanhola colonial, a primeira prioridade dos invasores foi extrair riquezas dos... Então, vamos lá. A gente já pode grifar a palavra extrair riquezas. Uma dica, tá? Grifa as palavras-chave, circule a ideia principal do texto, para que na hora que você estiver lá embaixo lendo a 5ª alternativa, você não precisar reler o texto inteiro e perder tempo. Aí você vai só bater o olho nas palavras-chave e vai lembrar, ok? Então, ele está falando aqui na América Espanhola, né? Então, a ideia de extrair riquezas dos colonizadores, eles queriam fazer isso. E aí ele fala em extração realizada mediante a apreensão direta de excedentes previamente acumulados do quê? Metais ou pedras preciosas. Isso tomou a forma de saques e pilhagens. Isso é importante, porque ele está falando da violência que foi colocada. Então, está falando que os espanhóis vieram e vão se apropriar das riquezas, principalmente os metais preciosos e as pedras preciosas, né, dos povos americanos, tá? Através do quê? Da violência, ok? Então, vamos lá, tendo em vista essas características, né? A gente começou como uma sociedade, vamos lá, então. Primeira alternativa, escolhida para representar e simbolizar o espírito da modernidade europeia na conquista do continente americano, tá? Então, em algum momento a gente viu em algum lugar que lá os europeus se preocuparam em falar assim, usar o continente americano como um símbolo da modernidade deles? Não, pelo contrário, tá? Eles viram todos os povos aqui como seres inferiores para serem subjugados, dominados e extrair as suas riquezas, tá? Então, essa alternativa aqui, a gente já pode eliminar ela. Alternativa B.
tá? Que ela foi engajada na atividade comercial da qual provinham especiarias para serem distribuídas pelo território da Europa. Eu brinco que aqui tem uma pegadinha, embora a gente fale assim, o Enem não tem pegadinha, são distratores, mas tem algumas coisas que às vezes acaba deixando o aluno na dúvida, né? Porque ele fala aqui, ó, em especiarias, e a gente está falando da época de grandes navegações. A gente sabe que os europeus estavam em busca de especiarias quando eles foram para as Índias, tá? O continente americano não era essa a função nossa do continente americano, era fornecer as riquezas, principalmente metais preciosos, tá? Então, as especiarias, a gente vai falar lá do Oriente, das Índias, ok? Então, tá errado. Alternativa C, para mim, analisando essa questão, a alternativa C é o maior distrator. E por que ela é o maior distrator? Porque ela aparentemente está correta, tá? Então, ele fala que a colonização foi centrada na extração e beneficiamento mineral, está falando de minérios, né? De recursos como o ouro, prata e pedras preciosas ali encontradas. Me parece correto, a gente não sabe o que a gente faz lá na hora que a gente vai fazer na provinha, a gente coloca um ponto de interrogação. Não esquece que a gente tem que achar a alternativa que mostre as características da América colonial que estão de acordo com aquele texto apresentado, que lá falou de algumas características. Lá até fala mesmo em apropriação de recursos minerais, que fala na apropriação do ouro e das pedras preciosas. Tá? Mas vamos ler as próximas alternativas para ver se alguma está mais de acordo com aquele texto do que essa alternativa, ok? Alternativa E. Ô, Mirtz, você pulou a D. Não pulei, é que a D é a correta, tá bom? A gente vai ver isso aí. Então, a E, voltada para o cultivo da cana-de-açúcar, produto bastante valorizado, tal qual se verificou nas colônias portuguesas. Errado, né? O cultivo da cana-de-açúcar, ele acabou ficando aqui praticamente restrito aqui ao Brasil, que é a América Portuguesa, que ele comenta, e algumas poucas regiões da América Espanhola, mas não era, né, essa a principal função da América Espanhola, tá? E a alternativa D, vamos nela aqui. Fundada, então, que é a colonização da América Espanhola, então vamos lá, lembrar, ela teria sido fundada na lógica da conquista, ao se fazer o uso da violência contra a população indígena para apropriação de riquezas. Baseado naquele texto que ele fala de saques, de pilhagem, ele usa o termo conquista, né? Ele fala dos povos conquistados, tá? Esta aqui é a alternativa correta, tá? Então, provavelmente vocês ficaram entre a C e a D, tá? A D é a correta, por quê? Porque ela está de acordo com aquele texto. Talvez se o texto tivesse com uma outra vertente, a alternativa C poderia ser colocada como verdadeira, tá? Como correta. Então, a alternativa C, ela é um grande distrator aí dessa questão, tá? Então, não sei se vocês observaram, se não observaram, voltem o videozinho rapidinho aí nas imagens que eu coloquei. Todas as imagens que eu coloquei nesse vídeo é para mostrar a violência que foi feita dos espanhóis sobre os povos colonizados aqui do continente americano, tá? Então, muita violência, assassinato, subjugação, escravidão, e assim foi a nossa colonização de toda a América Espanhola e também da América Portuguesa. Há diferenças entre elas, mas aí é assunto para uma outra aula, ok? Até mais!